Fala comigo, meus queridos. Bem-vindos a mais um Aloitech Cursos. Hoje nós estamos na aula 3 do nosso curso de Python com IA. Nesta aula daremos os nossos primeiros passos no mundo da automação com IA local, construindo um script que extrai o áudio de um vídeo e transcreve tudo em texto usando o OpenAI Whisper. Então vamos ver os destaques de hoje. Hoje nós vamos entender o que é e como criar um ambiente virtual VEnv. Nós vamos instalar e configurar o FFmpeg para lidar com os arquivos de mídia. Nós vamos instalar o Whisper, a IA da OpenAI, para transcrição. E escrever um script em Python que faz o processo completo de ponta a ponta. Então, sem mais delongas, vamos para o código. Então, para entender o que é um ambiente virtual VEnv, eu vou fazer uma metáfora. Imagine que o VEnv ele é um quarto separado dentro da sua casa para você guardar suas bagunças. Ou seja, onde as bibliotecas desse projeto vão morar sem bagunçar o resto da casa. Então, os comandos são bem simples. Antes disso, vamos criar a nossa pasta da aula 3, que é a aula que nós estamos. Aqui no Windows, eu vou criar uma pasta nova chamada aula 3. Então, nós criamos a pasta da aula 3. Agora, a gente pode fazer como fizemos na outra aula, clicando nesse espaço vazio para copiar o caminho e digitar o nosso comando cd espaço e clica com o botão direito para colar a pasta aula 3. Aí nós fomos agora para dentro da pasta aula 3. Dentro dessa pasta, que vai ser a pasta do nosso projeto da aula, eu vou simplesmente digitar Python -m VEnv. São duas vezes assim mesmo. E Enter. Ele vai criar então esse quarto escondido dentro do nosso computador, onde a gente pode instalar as bibliotecas e elas não vão bagunçar o resto da casa. Bom, quando terminar, ele volta para o prompt. Se a gente executar o comando dir, Enter, a gente vai achar a pasta VEnv. Agora eu preciso ativar esse ambiente virtual. Então eu digito VEnv e eu vou aproveitar e vou digitando tab. O tab vai me ajudar, ó, /s, que é o script, tab, olha lá, ele já puxa, /scripts, /a, que é o activate, tab, pronto, já preencheu para mim. Basta eu teclar Enter. Agora, repare que no começo aqui, antes do C2 ele tem a indicação que ele está dentro do VEnv, dentro do nosso quarto escondido. Agora vamos continuar e instalar as nossas bibliotecas e o FFmpeg. Tá, o FFmpeg é como se fosse o motor do carro para lidar com áudio e vídeo. Sem ele, o Python não consegue ler e entender o vídeo direito. E é muito simples instalar o FFmpeg. Nós vamos digitar aqui mesmo, winget, espaço install, espaço FFmpeg. Agora ele está me perguntando se eu concordo com os termos do contrato. Vou digitar Y e ele vai baixar para mim o FFmpeg. Pronto, aqui ele já fez a instalação do FFmpeg para mim, descompactou e já configurou a variável do patch para funcionar o FFmpeg. Igual o Python fez quando a gente fez a instalação. E aqui ele solicita para que eu feche o terminal e abra de novo para que ele entenda essa variável nova de patch. Vamos fechar então o terminal, voltar no menu do Windows. Vocês não estão vendo o menu do Windows aí, né? Eu consigo fazer vocês verem aqui, ó. Clica no menu do Windows e digita cmd. Abre o prompt de comando. Tá, deixa eu voltar ao normal que eu não estou vendo mais nada. Vamos voltar para a nossa pasta da aula 3. Clica no espaço vazio, botão direito, copiar, comando cd espaço e colar com o botão direito do mouse. Estamos de volta na nossa pasta da aula 3. Agora eu vou testar o FFmpeg. Olha lá, ele já está funcionando. Então nós temos o FFmpeg instalado. Vamos continuar. Não podemos esquecer, agora que voltamos, de reativar o ambiente virtual.
Da mesma forma, venv barra scripts barra activate. Se você quiser desativar e voltar, escreve deactivate. Agora ele volta, ele sai do venv. Então vamos ativar de novo e continuar. Agora nós vamos instalar as bibliotecas. Para instalar as bibliotecas, aqui dentro do diretório da aula 3, no terminal, nós vamos digitar, e com o venv ativado, vamos digitar pip espaço install. Todos os comandos no formato do terminal, eles são separados os parâmetros por espaço. Então é pip parâmetro install, espaço parâmetro, mais o outro parâmetro. O que eu vou pedir para instalar? O PyDub, que é uma ferramenta que a gente vai usar, e o OpenAI Whisper, que é a inteligência artificial que vamos usar para transcrever áudio. Eu vou dar um Enter e ele vai começar a instalar. Aqui pode demorar um pouco, até porque o Whisper ele vai também baixar o PyTorch junto com ele, que é grande, então vai demorar um pouquinho. Aí a gente falando um pouco do Whisper. Então, enquanto o Whisper e o PyTorch baixam, instalam aqui, deixa eu explicar o que é essa mágica tão revolucionária. Geralmente, quando a gente usa IA para transcrever áudio ou até o próprio ChatGPT, o nosso arquivo de áudio ou texto, ele vai para lá nos servidores da empresa e depois é processado e depois volta. Isso requer internet, pode custar caro e ainda impacta na segurança porque expõe os nossos arquivos, tanto na ida quanto na volta. O que o Whisper faz aqui, ele é totalmente focado no seu computador. Quando a gente roda aquele comando de instalar, ele baixa um cérebro treinado, que a gente chama de modelo, direto no nosso HD. A partir desse momento que o modelo está na nossa máquina, não precisamos mais de internet. O nosso código Python pega o áudio, transforma ele em pedaços de matemática de som e passa por uma rede neural que já aprendeu a falar dezenas de idiomas e ela está local. E aí ela cospe o texto de volta perfeito. As vantagens são absurdas. É 100% de graça. Você pode transcrever um vídeo de 3 horas sem pagar um centavo de API. É rápido. E o seu vídeo e áudio nunca vão sair de dentro da sua máquina, garantindo total segurança do seu conteúdo antes mesmo dele ir para o ar. Antes de começar a meter a mão na massa, vamos verificar alguns conceitos na prática aqui. A começar pelo subprocess. Então aqui no terminal, eu digitando dir, eu listo a pasta. Mas eu posso adicionar opções, parâmetros. Lembra que eu falei que aqui os comandos eu escrevo dir, espaço e consigo colocar um parâmetro. Como, por exemplo, se eu quiser pegar o caminho da aula 2, vamos voltar aqui na aula 1, aqui, que na verdade eu não consegui mudar para a aula 2, mas eu pego esse caminho, clico com o botão direito, copiar, e volto aqui e clico com o botão direito. Quando eu fizer isso, ele vai fazer o dir da outra pasta. Eu estou passando o parâmetro que eu quero fazer a listagem do diretório da outra pasta. Olha lá, ele está listando o arquivo meu primeiro script.py, que está na pasta aula 1. Se eu digitar dir sem mais nenhuma opção, ele vai me listar a pasta atual. Por que eu estou dizendo tudo isso? Vamos entrar no console do Python. Aqui nós vamos entender o subprocesso. O que é o subprocesso? Eu vou importar a biblioteca de subprocesso. Então a gente usa o import espaço subprocess e eu estou importando essa biblioteca. Fazendo isso, eu consigo ter acesso ao subprocess.run. Então eu consigo executar um comando dentro do outro, uma aplicação dentro da outra. Eu consigo fazer o Python executar aplicações externas para mim com esse subprocess. A gente já vai entender isso. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente vai usar isso com um FFmpeg para executar ele, que ele é uma aplicação separada. Então eu vou falar para o Python, vai lá e executa ele. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para executar o dir como exemplo. Então eu vou rodar um comando run, ele recebe os parâmetros, é um array. Então aqui eu vou digitar um colchete
e o comando, a literal CMD, que é o terminal do Windows. Vírgula, eu vou colocar aqui o /C, que é um parâmetro especial para que ele rode e saia, senão ele vai ficar preso lá. E que mais? O comando que eu quero executar, o dir. Fecho as literais aqui, fecho o array e fecho o parâmetro com parênteses e dou Enter. Olha lá o que ele vai fazer. Ele me retornou exatamente a listagem do diretório da aula 3. Se eu quiser adicionar um parâmetro da aula 1, vamos copiar aqui. Aqui talvez ele dê problema por causa do escape de caracteres. Para resolver isso, o Python existe o R aqui que você coloca na frente e aí ele deixa usar caracteres com barra, senão ele vai estranhar. Mas ele vai agora listar, através do subprocesso, o dir lá do diretório da aula 1, fazendo a listagem do diretório da aula 1. Ok? Então, entenderam que eu estou executando dentro do Python? Isso é poderosíssimo. Estou executando outro programa. Então, vocês viram? O Python acabou de executar um comando no Windows como se fosse a gente digitando. É exatamente usando esse poder do subprocess que vamos mandar o Python operar o FFmpeg para extrair o nosso áudio agora mesmo. Então, saia do console. Para sair do console, exit, abre, fecha parênteses, Enter. Bom, mas antes vamos entender também funções do Python. O nosso script principal ele vai ter tarefas bem definidas, como extrair o áudio do vídeo, como transcrever o áudio. Então isso a gente encapsula em pequenas funções. Então vamos voltar para o console interativo digitando Python. E aqui vamos dar um exemplo de criação de função. A função ela é criada com a palavra def, um espaço e o nome da função. Vou escrever nome mesmo, nome funcão. Abre parênteses, que é onde eu vou receber os parâmetros, e eu vou simplesmente colocar parâmetro 1. Aqui, para terminar essa declaração da função, eu digito 2 pontos, porque o que tiver depois de 2 pontos é o que ela vai executar como dentro da função. Quando eu dou Enter, ela já faz um alinhamento ali do cursor, ele está piscando um pouco mais aqui para a direita e não lá no começo. Quer dizer que eu estou dentro da função digitando os comandos que ela vai executar. Aqui eu vou executar um print usando o F para criar aqui a nossa literal com parâmetros e vou digitar alguma coisa como o parâmetro enviado foi 2 pontos, espaço, e eu coloco entre chaves o parâmetro 1. Até agora eu não fiz nada, eu estou declarando o que essa função vai fazer e o que ela vai executar. Aqui eu vou dar um Enter e eu ainda estou dentro da função. Quando eu terminar todas as linhas da função, eu digito mais um Enter e aí ele voltou, voltou para os três chevrons aqui. Então agora eu posso usar a minha função, digitando o nome, underline função e passando um parâmetro teste. Uma literal teste entre parênteses para receber esse parâmetro lá na nossa função e ela vai imprimir o parâmetro enviado foi teste. Perfeito? Então uma função ela é como uma caixa de ferramentas que você programa uma vez e pode acionar ela para sempre, enviando as informações novas para ela, como fizemos com a palavra teste. Isso vai organizar muito o nosso código principal. Agora saia do console, exit, abre e fecha parênteses, Enter. E vamos finalmente extrair o arquivo de áudio de um vídeo. Então vamos lá. Para extrair o áudio de um vídeo, eu deixei preparado um vídeo para vocês aqui. Vou voltar na pasta da aula 3 e vou copiar um vídeo que eu tenho e deixei bem preparadinho para vocês agora. Ele chama videoteste.mp4. E agora nós não vamos mais trabalhar com o console interativo, vamos trabalhar da forma profissional criando o script. Vou clicar aqui na pasta da aula 3, com o botão direito, novo, documento de texto. Vamos trocar tudo, inclusive a extensão txt, para main.py. Ele vai reclamar, mas mesmo assim deixa ele trocar. E agora você abre o seu editor de texto preferido. Como a gente está usando o bloco de notas, vou continuar usando o bloco de notas. Arquivo abrir. Vamos achar o nosso aqui,
Ó, aqui precisa mudar para todos os arquivos, senão ele não enxerga. E escolhe o arquivo main.py, abrir. Estamos nele aqui, ele está vazio, não tem nada mesmo. Vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é importar o subprocess. Import subprocess. Nós vamos usar para executar o ffmpeg. Agora eu vou criar uma função def espaço extrair underline audio. O parâmetro que ela vai receber é o caminho do vídeo e o caminho de saída, que é o áudio. Lembra de fechar o parênteses dos parâmetros e o 2 pontos no final. Aqui, quando eu der o Enter, ele não vai posicionar automaticamente. Eu vou ter que posicionar com o Tab, ó. Eu uso o Tab para ele dar o espaçamento da função. Então, o que vai fazer o extrair áudio? Ele vai executar o ffmpeg, assim como nós fizemos com o dir. Nós vamos colocar aqui subprocess.run e abrir e fechar parênteses, abrir e fechar colchetes, porque é um array, o terminador de array são os colchetes, e vamos colocar nossas literais aqui separadas por vírgula. Primeiro vem o comando que eu vou executar, ffmpeg. O segundo parâmetro é o "-i", onde eu vou indicar o caminho do arquivo, então vírgula, aqui vem o caminho do vídeo, ó, caminho vídeo. Nós temos outros parâmetros aqui que são de configuração, "-q", 2 pontos A, não vou entrar em detalhes agora, vírgula 0, o "-map", vírgula A, e o caminho do áudio, vírgula, um outro último parâmetro, "-y". Então não vou entrar em detalhe nos parâmetros, mas eu estou executando o ffmpeg para pegar o caminho do vídeo e me extrair o caminho do áudio. Com isso daqui, a gente faz só um print no final. Lembra do tab, ó, tem que dar o tab, print, processo terminado. De extração de áudio terminado. E até agora ele não vai fazer nada, porque os comandos estão dentro da nossa função e a gente não chamou a função. Então o que a gente precisa agora fazer é chamar a função com o vídeo de entrada e determinar qual é o vídeo de saída. Vamos simplesmente chamar ela digitando aqui. Aí não pode ter tab. Agora eu tenho que voltar aqui para a raiz, bem alinhado na esquerda, porque eu vou chamar a função extrair áudio. O arquivo eu deixei preparado para vocês, é o vídeo teste mp4. Então vamos digitar isso. Videoteste.mp4. Olha as aspas, fecha aqui. E não posso fechar ainda o último parênteses, porque eu preciso colocar mais uma vírgula e o outro parâmetro que é o arquivo de saída, que é o áudio teste.mp3. Esse arquivo não existe, ele vai gerar como saída do que ele vai fazer. Então aqui está pronto, basta a gente rodar o nosso programa. Até agora não tem inteligência artificial, ele só está executando um programa que faz manipulação de vídeo e áudio. Então eu vou clicar em arquivo, salvar. Vamos voltar para o terminal do Windows e digitar Python main. Aí aqui eu já posso apertar o tab, ó, main.py, ele preenche automaticamente e eu dou Enter. Ele vai trabalhar e ele já extraiu. O que ele fez? Ele jogou aqui o arquivo na pasta áudio teste mp3, olha lá. Reproduzir? Estou ouvindo. Muito bem, com isso terminamos essa parte da extração do áudio. Agora vamos para a parte mágica, com a inteligência artificial e o Whisper. Bom, então vamos configurar e executar o Whisper para transcrever o nosso áudio. A primeira coisa é voltar no nosso arquivo main. O extrair áudio, ele está sendo executado aqui. Eu vou jogar ele mais para baixo para abrir espaço para eu criar outra função aqui em cima chamada def, né? Definir a função transcrever áudio. Nesse caso, eu recebo como parâmetro apenas o caminho do áudio. Então vamos fechar o parênteses, 2 pontos, aqui dá Enter e lembra do tab, porque é uma função. O que a gente vai fazer nessa função? Antes disso, vamos lá em cima no topo do arquivo para
importar o Whisper. Import Whisper, que nós já instalamos quando instalamos as bibliotecas e o FFmpeg. Voltando à nossa função, nós vamos carregar primeiro o modelo. Modelo é igual a whisper.load model. Aqui eu passo uma literal também com o nome do modelo. Ele tem vários modelos, base, teeny, small, medium, large. O padrão é o base, até para não ficar muito lento. E aqui um ponto interessante, ele vai executar na CPU do computador. Mais para frente nós vamos falar justamente de alterar isso para executar na placa de vídeo, na GPU. Mas isso mais para frente, calma. Então, carregado o modelo, Enter. Então não esquece do tab. E agora vamos pegar o resultado. Então, resultado é a variável que vai receber igual modelo.transcribe. E nós vamos passar que parâmetro para o transcribe? O caminho do áudio. Caminho áudio, que é a variável que nós vamos receber na função. Pronto, é isso que nós precisamos. E agora nós já podemos usar a nossa função logo após a extração do áudio. Eu vou chamar o transcrever áudio, passando o nome do arquivo de áudio e fechando parênteses para terminar a chamada da função. Faltou uma coisa que é imprimir o resultado, eu não estou imprimindo ele aqui, então vamos voltar na função, o tab aqui, porque é uma linha que vai dentro da função, print o resultado e vamos ver o que acontece. Voltando aqui, vamos digitar python main.py, ele vai fazer o processo de novo de extração e aí vai transcrever o áudio. Aqui demora um pouco porque ele está carregando o modelo de inteligência artificial. Ó, aqui ele diz que não suporta, o FP16 não suporta na CPU. Depois a gente vai ver isso. Mas aqui ele já está rodando, olha lá. Ele já está rodando a inteligência artificial, ó. Ela extraiu tudo para mim. Olá, pessoal do canal Aloitech. Estou gravando esse vídeo super rápido. Hoje apenas para testar o poder. Melhor fazer o seguinte. Olá, pessoal do canal Aloitech. Estou gravando super rápido. Então aqui... agora está num formato que a gente não entende muito bem, mas depois a gente vai trabalhar isso. Mas o importante é que o ferramentário todo está funcionando. Então vamos agora para a nossa recapitulação. Então nós aprendemos a criar o ambiente virtual com o VEnv. Nós extraímos a nossa primeira mídia, extraímos o áudio, né, do vídeo. E nós fizemos a nossa primeira IA rodar com o Whisper. Aí na próxima aula vamos pegar isso e usar outra IA para criar títulos e legendas precisas. Se inscreve aí, não vai perder. E é isso, muito obrigado, fui!